Você já deve ter ouvido alguém reclamar do calor e jurar que ia embora. Mas sabe o que é curioso? Nas cidades mais quentes do Brasil, as pessoas elas ficam, criam raízes, abrem negócio, têm filhos e netos no mesmo lugar. E quando você entende o motivo, tudo começa a fazer muito sentido. Hoje a gente vai conhecer 7 cidades brasileiras onde o termômetro não dá trégua. E mesmo assim, a população cresce, a economia avança e a qualidade de vida surpreende qualquer visitante. Fica até o final, porque tem uma cidade nessa lista que vai mudar completamente o que você pensa sobre o calor como fator de qualidade de vida. Número 7. Cuiabá, capital do Mato Grosso. Não é para os fracos. Essa cidade já registrou temperaturas acima de 42 graus e ainda assim é uma das capitais que mais cresce no Brasil. Localizada no coração geográfico da América do Sul, Cuiabá está entre o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia, o que lhe confere uma importância logística, ambiental e turística que pouquíssimas cidades do mundo podem reivindicar. As cidades vizinhas incluem Várzea Grande, que na prática forma uma única área urbana com Cuiabá, além de Santo Antônio do Leverger e Chapada dos Guimarães. O acesso se dá pela BR-364 e pela BR-070. Fundada em 1722, durante o ciclo do ouro e do diamante, o nome da cidade tem origem no tupi e significa lugar que brilha. O patrimônio histórico inclui a Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, do século XVIII, tombada como patrimônio histórico. Segundo dados do IBGE, Cuiabá tem população estimada de 730 mil pessoas, IDH de 0,775 e PIB per capita em torno de R$48 mil. Os moradores desenvolveram uma cultura própria de adaptação, acordar cedo, trabalhar nas horas mais frescas e aproveitar as noites mais amenas. O mercado imobiliário está em expansão acelerada, puxado pelo agronegócio que transforma o Mato Grosso no maior estado produtor de grãos do Brasil. Número 6. Palmas, capital do Tocantins. É a cidade mais jovem desta lista e talvez a mais surpreendente. Fundada em 1989, é a última capital brasileira construída do zero, planejada com largas avenidas e uma orla de rio que rivaliza com as melhores praias fluviais do Brasil. Às margens do lago da usina hidrelétrica de Lajeado, a cidade tem um cartão postal invejável que poucos imaginam existir no Tocantins. O acesso se dá pela TO-050 e pela BR-153, a famosa Belém-Brasília. O calor em Palmas é seco e implacável, passando facilmente dos 40 graus em agosto e setembro, mas a orla do Lago Palmas funciona como válvula de escape natural, com quiosques, ciclovia e praias de areia fina e água doce. Segundo dados do IBGE, Palmas tem população estimada de 316 mil pessoas, IDH de 0,768 e PIB per capita em torno de R$44 mil. A cidade atrai profissionais de saúde, educação e tecnologia para uma capital que ainda tem muito espaço para crescer. Número 5. Petrolina, em Pernambuco, é a prova viva de que o calor pode ser transformado em oportunidade. Localizada no sertão do São Francisco, na divisa com a Bahia, Petrolina exporta uvas, mangas e vinhos finos para mais de 70 países. Uma façanha que desafia qualquer lógica para quem não conhece a força do sertão nordestino. Com Juazeiro, na Bahia, forma uma área metropolitana binacional única no país. O acesso se dá pela BR-428 e pelo aeroporto Senador Nilo Coelho, com voos para as principais capitais. Fundada em 1875 às margens do São Francisco, Petrolina construiu sua grandeza sobre o agronegócio irrigado. Segundo dados do IBGE, a cidade tem população estimada de 323 mil pessoas, IDH de 0,7 e PIB per capita em torno de R$36 mil, números que crescem ano a ano impulsionados pelas exportações frutícolas. O calor médio de 32 graus não afasta ninguém, porque a renda e as oportunidades crescem junto com o termômetro. Número 4. Porto Velho, capital de Rondônia, é uma cidade de fronteira em todos os sentidos. Localizada às margens do rio Madeira, a menos de 100 quilômetros da Bolívia, Porto Velho vive sob calor úmido e constante, com temperatura média de 30 graus e umidade do ar, que torna o simples ato de caminhar na rua um esforço físico nos meses de novembro a março. Mesmo assim, a capital rondoniense cresce em ritmo surpreendente, atraída pelo agronegócio amazônico e pelo setor energético.
público. O acesso principal se dá pela BR-364, fundada em 1910 como acampamento de operários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, conhecida como Ferrovia do Diabo. Porto Velho carrega uma história de coragem que explica o temperamento de sua população. Segundo dados do IBGE, a cidade tem população estimada de 522 mil pessoas, IDH de 0,756 e PIB per capita em torno de 35 mil reais. As usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, mantêm um mercado de trabalho aquecido, mesmo sob o sol inclemente da Amazônia. Número 3. Imperatriz, no Maranhão, é a segunda maior cidade do estado e a grande surpresa desta lista. Localizada às margens do rio Tocantins, na divisa com o Pará, Imperatriz é um hub regional que atende uma área de influência de quase 3 milhões de pessoas em 3 estados diferentes, concentrando serviços de saúde, comércio, educação e logística. As cidades vizinhas incluem a Açailândia e Estreito. O acesso se dá pela BR-010, a Belém, Brasília. O calor em Imperatriz é tropical e úmido, com temperaturas médias entre 28 e 36 graus. Fundada em 1852 e batizada em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, a cidade tem, segundo dados do IBGE, população estimada de 260 mil pessoas, IDH de 0,738 e PIB per capita em torno de 28 mil reais. O custo de vida acessível e a força comercial criam um ambiente propício para quem quer empreender longe dos grandes centros. Número 2. Araguaína, no Tocantins. Cresceu de forma orgânica, na força do comércio, do boi e da proximidade com o Pará e o Maranhão. Localizada no extremo norte do estado, é uma das cidades que mais crescem no Brasil e já desperta o interesse de investidores que enxergam no centro-norte do país uma fronteira de oportunidades pouco explorada. O acesso se dá pela BR-153, a Belém, Brasília. O calor é seco, intenso e prolongado, com temperaturas que facilmente passam dos 38 graus em agosto e setembro, e os moradores encaram isso como parte da identidade local, assim como os gaúchos encaram o frio. Fundada em 1956, durante a construção da rodovia Belém-Brasília, Araguaína tem, segundo dados do IBGE, população estimada de 185 mil pessoas, IDH de 0,75 e PIB per capita em torno de 32 mil reais, com economia movida pelo agronegócio, pela pecuária e por um polo de saúde que atende pacientes de toda a região norte e centro-oeste. Você já parou em Araguaína viajando pela Belém-Brasília? Conta nos comentários. Número 1. Boa Vista, capital de Roraima, fecha esta lista como a capital mais ao norte do Brasil e uma das mais surpreendentes do país. Localizada a menos de 200 quilômetros da Venezuela e da Guiana, a cidade tem um planejamento urbano incomum para o norte brasileiro, com avenidas que se irradiam a partir de um ponto central como os raios de uma roda. O calor é constante, entre 28 e 38 graus, e quando chega à estação seca, a savana de Roraima adquire uma beleza árida e perturbadora que encanta qualquer visitante. As cidades vizinhas incluem Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, e Mucajaí. O acesso se dá pela BR-174 e pelo Aeroporto Internacional Atlas Brasil Cantanhede. Fundada em 1799 como posto militar de fronteira, Boa Vista só se tornou capital estadual em 1943. Segundo dados do IBGE, a cidade tem população estimada de 450 mil pessoas, IDH de 0,752 e PIB per capita em torno de 30 mil reais, impulsionado pelo funcionalismo público, pelo comércio de fronteira e pelo setor de serviços que cresce junto com a chegada de imigrantes venezuelanos que movimentam a economia local de formas que ainda estão sendo descobertas. Uma cidade que surpreende e que está longe de ter chegado ao seu limite. Cuiabá, Palmas, Petrolina, Porto Velho, Imperatriz, Araguaína e Boa Vista mostram que o calor, por si só, nunca foi motivo suficiente para as pessoas abandonarem um lugar onde encontraram trabalho, família, identidade e futuro. O Brasil tem muitos Brasis dentro de si, e alguns dos mais quentes são também os que mais crescem, os que mais atraem e os que mais surpreendem. Se esse vídeo fez você repensar algum preconceito sobre o calor, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ver isso e se inscreve no canal para não perder o próximo.